A paz do Senhor, amados irmãos, queridos professores da Escola Bíblica Dominical, coordenadores e demais pessoas que estão nos assistindo. É uma alegria, uma satisfação muito grande podermos estar aqui mais uma vez para promover esta aula, essa videoaula, esta ferramenta tão importante, promovida aqui pela equipe do Capé de Sande, a todos os professores da Escola Dominical que têm se dedicado ao ensino da Palavra de Deus. Hoje tenho a honra, a grata satisfação de ter aqui ao meu lado o pastor Saulo, esse sábio homem de Deus, que estará compartilhando comigo essa tribuna, com o intuito de ajudar a todos vocês, professores, no preparo das suas aulas, no preparo da aula de número 9, cujo título é Milagres e Maravilhas, uma porta de entrada para o Evangelho. O texto escolhido pelo nosso comentarista para sustentar os seus comentários está registrado no livro de Atos, capítulo de número 3, versículos de 1 a 10, e eu gostaria de ler aqui com vocês. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então, de acordo com o que está aqui também no item para refletir, e nós concordamos aqui com esse pensamento, diz assim: os milagres e prodígios são a porta de abertura para a pregação do Evangelho e corroboram a mensagem, por isso devem ser buscados pela igreja. Então nós vemos aqui, sobre essa questão aí dos milagres e o impacto que isso causa a todas aquelas pessoas que estão em torno, Então aqui está dizendo que a igreja precisa continuar buscando isso, dada a importância da operação de milagres. Então nós acabamos de dizer, acabamos de fazer a leitura, que os milagres e as maravilhas colaboram com a pregação do Evangelho. Mas por que isso acontece? Primeiramente, vamos entender o que é milagre, o que é maravilha. Para alguns não há diferença, para outros são sinônimos, para alguns afirmam ser a mesma coisa, Mas independentemente disso, nós sabemos que ambos são ações sobrenaturais vindas da parte de Deus que transcendem a compreensão humana, levando muitas vezes, pastor Saulo, os cientistas, os médicos, os físicos, os químicos, a um estado de loucura, porque não são explicáveis pela razão humana. O homem é muito limitado para conseguir compreender algumas coisas que ele presencia. Então, de acordo com o dicionário, e é sempre importante o professor procurar os significados das palavras, assim como as acepções das mesmas, dentro do contexto em que ela está escrita. Segundo o dicionário, milagre é um acontecimento extraordinário, incomum ou formidável que não pode ser explicado pelas leis naturais. Então não pode ser explicado pelas leis naturais. Mas o que são leis naturais? É importante nós atentarmos para isso. Deus, ao criar este universo infinito, que acredito que nunca, jamais será explorado totalmente pelo homem, pois é muita grandeza,
né? O que costumamos dizer, e a ciência procura definir, como universo conhecido, porque o universo em si, ele é praticamente imensurável. Então, de acordo com a ciência, a idade do universo é avaliada entre 13,5 bilhões de anos. E há também estimativas sobre o seu tamanho, pastor, que é de 156 bilhões de anos-luz. Então, considerando que um ano-luz possui 94 sextilhões de metros, será que dá para a gente medir tanta grandeza? Né? Para termos uma ideia sobre essa grandeza do universo, a gente já vai falar um pouquinho sobre leis naturais, a distância que tem da Terra ao Sol é de 500 anos-luz. Isso significa que se nós viajarmos na velocidade da luz, que é de 299.792.458 metros por segundo, nós levaríamos 500 anos-luz para chegar lá. É muito número e é muita grandeza. Então Deus, ao criar toda essa maravilha, toda essa grandeza, Ele estabeleceu leis, que são chamadas de leis naturais. Por exemplo, quando olhamos para a órbita dos planetas, que giram em torno de si mesmo e em torno do Sol há milhões, bilhões de anos, a gente não faz ideia por quanto tempo, né? E eles permanecem nas suas posições sem se chocar um com o outro, né? Então isso são leis naturais, né? São aquelas que foram estabelecidas por Deus e descobertas pelo homem, como é o caso da lei da gravidade, descoberta aí pelo físico astrônomo inglês, o Isaac Newton, né? A matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas, né? Então ele descobriu essa lei, essa atração que a Terra exerce sobre os corpos. Então, além dessa lei, que é chamada de lei da gravitação universal, nós temos também as leis planetárias de Kepler e tantas outras, a própria lei natural da vida, né? Então, sabendo disso, nós podemos dizer que um milagre é quando há uma alteração naquilo que é natural, pois é algo sobrenatural e que foge à compreensão humana. É uma suspensão das leis da natureza. Podemos citar alguns exemplos aqui. Quando, por exemplo, Eliseu, né, lança ali um galho na água, e ali nós vemos ali o ferro do machado flutuando, nós temos ali a quebra de pelo menos duas leis. A lei da gravidade, porque o ferro não vai flutuar, e a lei do magnetismo, a madeira não atrai ferro. Então acredito que se de repente o Isaac Newton e outros aí cientistas estivessem lá, com certeza eles diriam, mas isso não é possível, né? Mas para o nosso Deus isso é possível, porque Ele que criou as leis e Ele que é o único que pode fazer com que elas sejam quebradas. Então, quando nós falamos em milagre, nós poderíamos citar tantos outros exemplos aqui de ações sobrenaturais, como, por exemplo, Elias, né? Para que se haja fogo é necessário 3 elementos: comburente, combustível e calor. Até tinha um combustível, mas estava molhado. Mas o calor que desceu do céu, vindo do próprio Deus, fez com que aquele sacrifício fosse queimado. Então, quando nós falamos em milagre, é importante nós destacarmos isso, que é quando há a quebra natural de alguma lei que a gente chama de lei natural. Então, sempre que há a quebra de uma lei, né, algo que é inexplicável pela razão humana, nós temos aí um milagre. E agora eu gostaria de ouvir aqui o pastor Saulo, que eu acho que eu já falei demais aqui, e gostaria de ouvi-lo, né, comentando aí sobre o tópico primeiro, pastor, com relação aí os conceitos bíblicos, teológicos sobre milagres, sinais e prodígios. Tem diferença? Não tem? Quais são os objetivos dessas ações? Pois bem, quero cumprimentar a todos os professores com a paz do Senhor. Uma grata satisfação poder retornar a este estúdio para mais uma gravação de uma videoaula para apoio aos professores da Escola Bíblica Dominical. Como sempre bem observado, isso é só um apoio para que o professor possa, através dessa aula, dessa videoaula,
encontrar caminhos aí para preparar a sua aula para apresentação aos alunos. É um prazer muito grande estar aqui com o irmão Daniel mais uma vez e já me alegrar com essa excelente definição dos conceitos apresentados aí. Traria aqui só como acréscimo os conceitos apresentados pelo professor, pelo comentarista da lição, pastor Adairton, que traz para nós aqui os conceitos bíblicos da palavra milagre. Aí o termo propriamente dito, né? E ele traz dentro do conceito bíblico, trazendo alguns sentidos da palavra. A palavra ot, né? No hebraico, que significa prova, sinal. A palavra mopet, que significa milagre, sinal, prodígio. E há palavras no grego, que é semeion, também, que significa sinais. E uma última definição, que está atrelada à palavra milagre, né? É a palavra dunamis, que é a palavra relacionada a poder. Todas essas palavras têm referências bíblicas, nós poderíamos mencionar aí quando falamos de maravilha, de prodígio, que é a palavra terata, né? Esta palavra está em Marcos 2,12, Marcos 4,41, Marcos 6,51, Marcos 7,37. Todas essas referências referem-se a esse termo. A palavra semeion também está mencionada diversas vezes, né, no Novo Testamento. A própria palavra milagre, atrelada à palavra milagre ou sinais e maravilhas, que é um termo muito usado no Novo Testamento. Todas essas palavras mencionadas no conceito bíblico falam do termo milagre, já bem definido o termo no sentido da língua portuguesa, né? O que é milagre? Uma alteração da ordem natural das coisas, né? Quando nós falamos nesse sentido, simplificando isso tudo, né, irmão Daniel, nós estamos falando que para a ciência é impossível um cego simplesmente abrir o olho e começar a enxergar, né? A ordem natural não permite ver isso, né? Assim como para a ciência é impossível o machado flutuar, é impossível um paralítico levantar e sair andando, né? Tudo isso são coisas que no Novo Testamento, são milagres que ocorreram no Novo Testamento, entre os diversos, até a ressurreição de mortos, que quebra as regras ou as leis naturais, mostrando que aquele que as criou é o único que tem o poder sobre ela para poder fazer com que essa lei seja alterada, né? Essa ordem das coisas naturais seja alterada. Partindo disso, é importante, então, comentar, já passado o conceito bíblico e também o conceito teológico, que é essa definição que acabamos de comentar, os objetivos ou os propósitos dos milagres. Os propósitos dos milagres, o comentarista pastor Adairton faz pelo menos ele coloca três condições ou três propósitos ou três objetivos estabelecidos ou reconhecidos na Bíblia que nós podemos identificar para os acontecimentos de milagre. Eu gostaria só de ressaltar que, considerado esses propósitos, todo cristão precisaria entender ou se convencer de que os milagres são necessários e devem acompanhar o seu ministério. Os acontecimentos miraculosos que seguem uma vida espiritual, uma vida ministerial, e aqui indifere do ministério que se exerça no reino de Deus, é importante entender que os sinais foram dados pelo Senhor para seguir a todos aqueles que creem nele. Não é porque, às vezes, a pessoa é um músico ou porque ele atua no ministério de dança ou porque ele atua num outro ministério que ele não tenha
capacidade ou que o seu ministério não tenha que ser marcado por sinais, prodígios, né? Por maravilhas, por milagres. É importante ter esse entendimento porque os propósitos do milagre é que carimba, é que marca um chamado de Deus na nossa vida. Portanto, mencionaríamos aqui, conforme está na lição, que um dos primeiros e grandes propósitos mencionados nas Escrituras, ou mencionado aqui na lição, é para que o nome do Senhor fosse glorificado. Isso o próprio Jesus mencionou. Nós temos aí dois textos apresentados na lição, e tem tantos outros na Bíblia, mas João capítulo 11, versículo 4, quando a narrativa da ressurreição de Lázaro, em que o próprio Jesus, ao interceder ou ao ser levado para, ou conduzido para o local onde Lázaro estava morto, ele mesmo ora dizendo que era para a glória de Deus a realização daquele milagre. Então, esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter. Todo milagre, ele é para glorificar o nome de Deus. É importante ressaltar isso porque mais à frente nós vamos mencionar, ou o autor traz no comentário da lição, os desvios, muitas das vezes, desse propósito. Algumas pessoas tomando a glória do milagre para si. Mas aqui é importante ressaltar nesse momento isto. Um dos objetivos ou dos propósitos dos milagres é para que o nome do Senhor seja glorificado. Qual outro propósito que os milagres devem seguir e acompanhar aqueles que servem a Deus, aqueles que são chamados pelo Senhor, aqueles que exercem ministérios no reino de Deus? É para corroborar a palavra de Deus. Quando nós pregamos na autoridade do nome do Senhor Jesus, quando nós falamos do poder do Senhor, muitas das vezes os milagres ou precisam preceder essa pregação para que a pregação seja validada, corroborada, para que a palavra do Senhor tenha aceitação, como foi o caso aqui do milagre realizado por Pedro e João na Porta Formosa. Após a sua pregação, o impacto do milagre e a pregação seguinte é tão corroborada por esse milagre que quase 5.000 pessoas aceitam ao Senhor como Salvador. Então, vai se marcar a vida o cristianismo vai ser marcado sempre por essa lógica dos milagres. Isso me faz recordar de um evento acontecido em um município do interior do estado de Minas Gerais. Nós estávamos apoiando um pastor João, em um trabalho ali, e eu me recordo que uma cidade um tanto difícil, um povo um tanto incrédulo em relação à palavra de Deus, à salvação em Cristo, uma cidade totalmente dominada por uma das religiões de maior impacto dentro da nossa nação, que é o catolicismo romano. E as pessoas, então, a palavra não tinha tanta aceitação. Uma pessoa vai até a casa do pastor João um dia e pede a ele para orar por ela. Essa pessoa estava tomando alguns remédios controlados. Na verdade, essa pessoa foi até ele e pediu um recurso financeiro, pediu a ele um valor para que fosse comprado os remédios. E o pastor João, um homem de Deus, um homem de oração, e esse homem diz para aquele casal: eu não tenho esse recurso, eu vou orar ao Senhor durante 3 dias. Ou ele me dará um recurso, ou ele vai curar você dessa enfermidade definitivamente. E o que aconteceu foi que no 3º dia eles voltaram lá. Aquela mulher não tomou remédio nenhum dos 3 dias e se sentia plenamente curada.
Isso é a forma com que Deus faz para que a sua palavra seja corroborada, trazendo como resultado a salvação de muitas almas naquele lugar. Tivemos o privilégio de compartilhar ali a salvação de muitas pessoas dentro daquela cidade, como consequência não só desse, mas de outros milagres que o Senhor estava realizando através do ministério do pastor João naquele município. Além disso, o terceiro e último propósito colocado aí pelo autor da nossa lição é expandir o reino de Deus. E eu acho que esse aqui, o mais importante de todos, até porque não faria sentido o Senhor realizar milagres, e embora a gente sabe que nem sempre aquelas pessoas que alcançam o milagre permanecem, porque milagre na vida de uma pessoa não lhe garante salvação, não tem relação uma coisa com a outra. E Jesus, os milagres realizados por Jesus é um grande exemplo disso. A gente vê que 500 e poucos irmãos estão lá depois do ato da cruz, mas a gente vê que em dados momentos, só considerando as 2 multiplicações de pães que Jesus realizou, se todo aquele povo estivesse servindo a ele, passaria de 10 mil pessoas. No dia depois da sua ressurreição, só se reconheceu 500 e poucos irmãos. Então é prova de que muitas pessoas viveram o milagre, mas às vezes não foi alcançado pelo milagre, né? Então, isso então não é sinal de salvação. O milagre não tem relação, mas ele tem o propósito da expansão. O que mais se discutia e se falava o tempo inteiro no ministério de Jesus e no ministério da igreja primitiva, no início da igreja primitiva, eram os sinais que seguiam os cristãos. O próprio Herodes, quando Jesus chega diante dele, a expectativa de Herodes, e ele fala e dirige a palavra de Jesus: há quanto tempo queria te ver? E eu tinha esperança que você fizesse aqui um sinal. E Jesus ficou mudo diante de Herodes, porque ele não estava buscando propagandear a si mesmo. Ele fazia aquilo para cumprir um desses 3 propósitos. Ou o nome de Deus fosse glorificado, ou a palavra de Deus fosse validada, ou o reino de Deus fosse expandido. Ali não era essa a intenção e Jesus não estava ali para se promover. Então é importante estar atento para esses 3 grandes propósitos. Ressaltar isso, mostrar textos bíblicos, né? Como João 11:4, João 9, versículo 3, que fala da glorificação ao nome de Deus através dos milagres. Falar de Atos 2:43 como corroboração à palavra de Deus, né? Depois do milagre realizado, depois dos discípulos iniciarem o ministério e pregarem a palavra com autoridade, o que seguiu a vida deles ali foram os milagres. Atos capítulo 8, milagres realizados aí por Felipe, né? Então, todos esses exemplos bíblicos são importantes para que a gente saiba, dentro desse contexto ainda da definição, uma vez definido, cumprir os propósitos estabelecidos para os milagres realizados pelo nosso Deus. Finalizando aqui o tópico primeiro, e a gente já vai avançar aí para o segundo tópico, né? Devemos levar sempre em consideração, como já foi dito aqui, que Jesus, diante de Pilatos, diante das autoridades ali, ele poderia ter realizado diversos milagres ali. Mas o propósito de Jesus nunca foi dar espetáculos por meio dos seus milagres, né? Então, ele não atendia às exigências do povo, e nem os milagres que ele realizava não era para dar espetáculo, né? Como aconteceu, por exemplo, na tentação. Ele poderia ter transformado aquelas pedras ali, não só em pão, mas em qualquer tipo de comida que ele desejasse. Poder para isso ele tinha. Mas o propósito do milagre não é esse. Ele não serve para a promoção pessoal daquele por quem, né, o vaso, né, que é usado, né, o canal ali por onde vem o milagre, não serve para a promoção dessa pessoa, e sim para que o nome do Senhor seja glorificado. Avançando aqui para o tópico segundo, vai falar do milagre citado na leitura bíblica, que foi realizado ali pelos dois apóstolos, que nesse dia estava subindo ao templo, pastor Saulo, para orar.
O comentarista destaca aqui neste tópico a importância da oração para termos experiências com Deus. Todos nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Então vale lembrar aqui, nesse tópico, que os apóstolos e os primeiros cristãos, eles não tinham ainda templos, igrejas, como nós temos hoje. Então eles se reuniam para adorar a Deus, para os seus momentos ali de culto. Eles se reuniam nas casas e no templo, né? E nesse dia, Pedro e João, eles vão até esse templo, né? Os judeus costumavam orar 3 vezes ao dia, nas horas 3ª, 6ª e 9ª, que seria no nosso horário, às 9, às 12 horas, né, ao meio-dia, e às 15 horas. Esse costume não era uma exigência da lei, mas era um costume, e por sinal um bom costume. Davi fazia uso dessa prática, nós vemos isso registrado lá em Salmo 55, 16, 17, você pode fazer a leitura. Daniel também orava 3 vezes por dia, né? Então nós vemos isso registrado lá em Daniel, capítulo 6, versículo 10. E nesse dia eles encontram um coxo. Normalmente o coxo possui um defeito em uma das pernas, quase sempre ela era mais curta. Então o texto diz que todos os dias, pastor, ele pedia esmola. Dar esmola para os judeus era um ato religioso e piedoso. Por isso, esse coxo, ele espera exatamente isso de Pedro e João, né? Então, 2 homens cheios do Espírito Santo e indo ao templo para orar. Uma benção, né? E o interessante aqui é que a cura acontece antes deles entrarem no templo. Eles não foram para o templo esperando ali que o pregador suasse a camisa, né? Vamos esperar aqui uma palavra da parte de Deus. Não. Eles já foram para o templo cheios do Espírito Santo. Eles não foram para lá para se encher. Então isso aqui vai trazer para nós a questão da necessidade de nós vivermos uma vida de oração e uma vida de santificação. Isso é um exemplo para nós, né? Para todos nós. Algo também interessante aqui, pastor, eles cheios do Espírito Santo e sem um centavo no bolso, né? Isso talvez pode chocar a muitos, né? Como é que pode? Então, cheio do Espírito Santo, sem um centavo no bolso, e isso causaria com certeza um impacto, uma estranheza muito grande, talvez aí para muitos nos nossos dias. Então eles olham para este coxo e dizem, lá no versículo 6 da lição, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E eu queria destacar esse último versículo que diz, e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Então qual é o propósito do milagre? Né? Quando o comentarista disse aqui, né, que os milagres abrem a porta para a pregação do Evangelho. Então, por se tratar de uma narrativa, você e eu podemos fazer algumas inferências, né? Eu acredito que não somente o coxo entrou no templo saltando e pulando. Eu acredito que os apóstolos também. Eles, cheios do Espírito Santo, vendo a operação de um milagre, com certeza eles, como a gente costuma dizer, né? Com certeza eles entraram no meio do fogo também. Agora, você imagina essas pessoas que acompanharam isso, né? É a operação do milagre que vai trazer salvação a essas pessoas que acompanham, como já foi dito aqui pelo pastor? Não, mas elas abrem a porta quando há uma operação de milagre, né? Em seguida, isso aí vai atrair as pessoas, né? E a pregação, né, que vem logo em seguida, vai fazer essas pessoas, ao ouvirem essa mensagem, né, sendo atraídas ali pela operação do milagre, elas vão ouvir a palavra, porque é a palavra que transforma, né? E essa palavra que eles ouvirão vai produzir neles a fé salvífica, e a partir dali eles vão aceitar Jesus e serão trabalhadas, né, nessas pessoas os 4 aspectos da salvação, né? Que são aí
justificação, a adoção, regeneração e a santificação. Então, o tópico segundo vai falar sobre esse milagre, né? E também com relação à promoção pessoal, né? Esse milagre operado aí por esses apóstolos, eles não saíram dali se exaltando por conta disso. Com certeza a vida seguiu, e eu tenho certeza que a partir dali outros milagres foram realizados por eles, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, é importante destacar aqui, como já foi dito, que a operação do milagre é sempre para a glória de Deus. Nesse segundo tópico, muito bem explicado, e aqui não tem muito a acrescentar, é só observar que o coxo, pelo que subentende-se, naquela época ele não tinha permissão sequer para entrar no templo. E só depois do milagre ele tem, inclusive, essa permissão, né? Então, isso também é importante, talvez, destacar ou colocar esse ponto como relevante diante do que acontece ali. Mas está muito bem claro aqui o extraordinário poder de Deus quando acompanha as nossas vidas. A forma com que está no texto da lição, né? Recursos humanos não faz diferença. Então, não é quem tem muito dinheiro que tem poder para fazer milagre, né? Esses homens eram homens, podemos usar o termo usado na própria Bíblia, indoutos, né? Não eram homens ricos, não eram homens que eram reconhecidos por riquezas financeiras. Os discípulos de Jesus não tinham isso como uma marca nas suas vidas. Eles tinham, o que o irmão colocou muito bem aqui, tinham o poder de Deus. O pastor Adairton faz questão de mencionar essa frase muito conhecida e muito dita entre nós, né? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Se um crente quer viver ou marcar o seu ministério por milagres, quer experimentar algo de Deus no seu ministério, quer viver experiências poderosas de Deus, o segredo está na oração. Não tem outro meio, não se conhece outro mecanismo tão poderoso na vida da igreja como a oração para que o Senhor realize milagres. Então, nós já estamos caminhando aí para o final aqui da nossa transmissão e, como já foi mencionado, a importância de destacar isso para os alunos aí no decorrer da aula que será ministrada, é falar que o milagre é a quebra das leis naturais, eles são realizados para a glória de Deus e não para a promoção pessoal. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para Eliseu, Eliseu não logrou para si nenhum tipo de bem, né? E também nenhum tipo de glória. Isso para o Naamã causou uma surpresa muito grande, porque ele estava acostumado lá com os profetas da Síria, os profetas palacianos que comiam ali na mesa do rei. E quando ele vê aquela cena, puxa, mas eu estou oferecendo aqui e esse profeta não vai querer nada, não vai querer nada em troca, né? Por conta disso, ali na verdade Eliseu estava dando uma aula para Naamã sobre de quem é a glória e para quem é a glória, né? Então, essa questão aí do milagre, eles não são para a promoção pessoal. Como foi dito aqui no tópico 3, e a gente já vai avançar para ele, parece que o Simão tentou pagar isso, né, pastor? Sim. Ele tentou ali comprar esse poder aí dos apóstolos, mas parece que ele não foi muito feliz, não é isso, pastor? O que o senhor tem a falar sobre isso? Muito bem observado, né, nesse terceiro e último tópico, colocado aí que os sinais, os milagres, os sinais dos prodígios, eles não são uma plataforma de marketing pessoal. O que aconteceu ali foi exatamente isso, né? Quando Felipe estava realizando os milagres, Simão, que era um mago, e ele ganhava dinheiro através disso, mas quando o poder de Deus chegou naquela cidade, o seu poder de magia foi extinto, foi eliminado pelo poder de Deus. Isso já foi um milagre de Deus realizado ali, né? Porque esse homem viveu à custa disso. E quando ele viu os apóstolos, já chegava ali Pedro e João,
e através deles, de Felipe, os milagres acontecendo, ele faz uma oferta financeira, né? Ele oferece um dinheiro para que eles obtivessem poder. E através de um outro milagre realizado por Deus, né? Porque em condições naturais, talvez a ciência ou a medicina ia tentar buscar uma busca para o que aconteceu com o próprio Simão, porque Simão saiu dali sem enxergar, né? E como consequência, mais uma vez, a quebra das leis naturais acontece naquele momento por causa do seu ato interesseiro de querer usar o poder de Deus em benefício pessoal, o que é um pecado, né? Um pecado. E fica evidente que nos dias de hoje, talvez muitos ficariam surpresos, né? A gente fica observando como que, diante dos milagres acontecidos, as pessoas hoje estão tentando não só se promover, mas às vezes por causa de um agir de Deus na sua vida, um milagre, ele já se sente poderoso o suficiente e com tal autenticidade que ele já quer abrir uma denominação, ele já quer abrir uma igreja para ele, porque Deus o usou para poder operar uma cura milagrosa, né? Quando não, às vezes abrem mesmo denominações à custa de uma ação de Deus, de uma operação de um dom na sua vida. Considerando isso até um pouco o abuso da graça, né? Não entender e não compreender que muitas das vezes não é esse o propósito de Deus, não é esse o chamado de Deus, para que a pessoa desvie do seu chamado ou do seu propósito. Deus muitas das vezes o usa, mas não o usa com a intenção de que isso sirva para o seu benefício pessoal, uma busca, um interesse pessoal, no sentido de abrir denominação, no intuito até de obter ganhos financeiros à custa do próprio ministério e do chamado. Então, isso não se pode permitir. Isso é usar os milagres de Deus como uma plataforma de marketing, né? E nós estamos vivendo uma dura realidade dessa ordem. Os milagres acontecem, homens de Deus, usados por Deus, mas que interpretam mal Deus usá-los com esses dons. Fazem coisas que o Senhor nunca permitiu e nunca os chamou e nunca os deu uma visão para fazê-lo, né? E muitas vezes acabam frustrados, envergonhados, decepcionados. Muitos acontecem até de, por fim, acabarem desviados por confundirem o propósito de Deus na sua vida através de usá-lo em um milagre. O segundo ponto que ele coloca aqui é que aquela pessoa que é usado no milagre, que é usado para realizar o milagre, isso não o torna mais importante que ninguém. Tem muita gente que pensa que porque Deus usa com um determinado dom, até porque elencado alguns dons, ou 9 dons elencados lá por Paulo, estão sinais, maravilhas, né? Como dádivas, como dom de Deus para atuar na vida do crente. E tem gente que isso serve para poder deixá-lo meio de salto alto, né? Ele acha que ele é mais importante que os outros, que ele recebeu alguma coisa mais exclusiva de Deus e usa isso de alguma forma, até de maneira prepotente, soberba, né? Orgulhosa. E isso também nós não encontramos na Bíblia nenhum respaldo para esse sentido. A gente vai encontrar Pedro e João mantendo, mesmo depois de realizar esses sinais e prodígios, como a cura desse coxo, mantendo a sua simplicidade, mantendo uma vida em humildade, né? Defendendo o evangelho do Senhor Jesus e fazendo com que o nome do Senhor fosse glorificado, com que a palavra do Senhor fosse validada e, mais que isso, fazendo com que o reino do Senhor fosse aumentado através dos milagres que eram realizados na sua vida. E é importante ressaltar, ele coloca aqui também, que os sinais e prodígios e milagres não são mais importantes que a palavra de Deus. Embora eles, para mim, é uma confirmação da palavra de Deus. Os milagres, Jesus realizou os milagres para
carimbar seu ministério, né? A gente já vê logo no início do ministério de Jesus o que vai cercar o seu ministério é exatamente os sinais e os prodígios. Isso para a gente é um exemplo para que o crente tenha essa consciência de que a sua vida cristã também tem que ser marcada por sinais, prodígios e milagres, assim como foi na vida de Jesus. Se prontificar o reino de Deus com uma vida consagrada, uma vida de oração, para que através da sua vida o Senhor marque com sinais e prodígios o seu ministério, tão escasso nos dias de hoje. Talvez, se a gente tivéssemos que buscar explicações para isso, a gente encontraria aqui N motivos, né? Uma geração incrédula, e aí alguém podia dizer, mas é por causa da incredulidade. Mas Jesus encontrou esse tipo de problema lá. Lá em Mateus, no capítulo 12, tem uma narrativa em que os escribas chegam diante de Jesus e fala assim, pede para ele um sinal, e ele fala assim, eu não vou dar outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas, não é isso? Porque eles estavam na expectativa de que Jesus ficasse fazendo milagres diante dos seus olhos para mostrar que ele tinha poder. Esses mesmos é o que pouco antes havia dito que ele expulsava os demônios por Beelzebu. Então não tem como o Senhor, o nosso Deus, o Senhor Jesus realizar milagre quando ele está cercado de interesses pessoais, de promoção pessoal, de benefícios pessoais e até de interesses, né, mercantilistas que está permeando o meio evangélico hoje com tanta força e com tanto impacto. É importante, talvez, olhar para as Escrituras, voltar para a palavra de Deus e ver que Deus usou esses homens com simplicidade e na autoridade e no poder da sua palavra. Amém. Somos gratos a Deus por tudo isso que ouvimos aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez por esse privilégio de podermos contribuir com todos vocês, professores de EBD, por meio desta ferramenta do CAPED, ao pastor Saulo pela presença mais uma vez e a todos vocês que estão nos assistindo até o presente momento. O nosso desejo é que você tenha uma aula abençoada, que você consiga oferecer uma aula esclarecedora aos seus alunos, né? E que o Senhor continue nos abençoando, usando as nossas vidas para que possamos propagar o reino de Deus. E que esses sinais, essas maravilhas, esses milagres continuem acontecendo no nosso meio, abrindo as portas, né, pastor? Sim. Para que haja a pregação do Evangelho. Amém. Marcos capítulo 16, muito conhecido nosso, Marcos 16, versículo 15. Para a gente fechar essa aula, diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Essa aqui é uma promessa do Senhor Jesus para todos aqueles que creem nele. A conclusão de uma aula como essa não tem outra forma de não ser aconselhar a cada um de nós a buscar no Senhor ser usado para que esses sinais nos sigam. Porque é uma promessa, os sinais seguirão os que crerem. Amém. O Senhor garantiu. Então, se você crê, se os seus alunos crê, se a igreja do Senhor crê, os sinais vão nos seguir. Você vai impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Vai ordenar aos espíritos imundos que saiam e eles vão sair no nome de Jesus, porque é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Vamos agradecer ao Senhor, quero agradecer por esta oportunidade também, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez com o meu Daniel, muito honrado. Amém. Por esse momento tão importante, por essa aula tão relevante aqui nessa noite. Pai eterno e santo, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por esta riquíssima oportunidade de estar na tua presença. Mais uma vez, Senhor,
aplicando, treinando, desenvolvendo esta aula tão importante e relevante para o teu reino. Queremos te pedir que ela surta efeitos poderosos em nossas vidas, Senhor, na vida dos alunos, dos professores, dos superintendentes, da sua igreja, Pai, para que nós vivamos a tua palavra na prática e na intensidade dela. Senhor, é um tempo de milagres, é um tempo de um mover do Senhor. Nós cremos no poder da tua palavra. Dá sabedoria e graça aos professores para que ministrem com autoridade esta palavra aos seus alunos. E que, Senhor, isso seja repartido, distribuído, compartilhado e vivido por cada um deles pelo poder do teu nome. É o que nós queremos pedir e te agradecer nesta oportunidade aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.